Salve, salve pessoal do extrajudicial, pessoal desse ramo do direito que a gente gosta tanto, porque faz a diferença, porque tem o potencial de mudar a vida de muita gente, sair daquela loucura de esperar 10 anos por uma ação, meu Deus. Por que a gente ainda faz isso? Às vezes é necessário o processo, como a gente não cansa de falar aqui, mas se ele não é necessário, é importante que você saiba para onde ir, é para isso que a gente está aqui. Pessoal, hoje eu quero falar de economizar dinheiro. Quem não gosta? Quem não gosta de fazer seu cliente economizar dinheiro também? Afinal, pode ser aquele que sobra, pode ser aquele que vai vir para um honorário mais recheado, pode ser aquele que você também, como cliente, vai economizar para não ficar comprometido naquilo que você se empenhou, naquele objetivo que você tem. Então eu vou falar de economizar, de fazer sobrar dinheiro. E como que a gente vai fazer isso? Fazendo uma coisa melhor ainda, que é o quê? Não tendo que pagar determinado imposto. Né? Tem a galera aí que gosta de falar, não, eu não vou pagar imposto. Gente, não é sonegar, hein? Pelo amor de Deus. Ninguém aqui tá falando em sonegar imposto, isso aí não pode, isso aí é proibido. Pelo amor de Deus, meu povo. A gente tá falando aqui é de conforme a lei, não ter que pagar imposto. Ué, isso é possível? Claro que é. A própria lei, gente, prevê algumas hipóteses em que a gente não é obrigado a pagar determinados impostos, determinados tributos em geral. E a gente vai falar aqui de uma situação específica, que é a isenção. Isenção de todos os impostos? Não. Eu quero tratar de um imposto que está diretamente relacionado à atividade extrajudicial, principalmente aos inventários extrajudiciais e às doações, que é o imposto de transmissão, causa-mortes e doação, o famoso ITCMD, né? ITCD ou ITCMD, a gente usa os dois nomes. Bom, então vamos já começar entendendo o que é o ITCMD. Gente, ITCMD é a sigla de Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Perceba, aqui o próprio nome do imposto já está indicando alguma coisa para gente, que ele incorre em duas hipóteses, ele incorre em duas situações. Ele não é só causa mortes, ou seja, ele não é só por causa do falecimento de alguém, mas também por causa das doações. Então ele tem esses dois aí como chamados fatos geradores. Esse é o termo correto jurídico que diz: o fato gerador desse imposto é tanto morte ou abertura de sucessão, né? O pessoal do direito civil gosta desse termo, para não falar morte, ou a doação, o ato de liberalidade pelo qual você doa determinado bem a alguém. Eu tenho um imposto com dois tipos de fatos geradores diversos. Bom, já entendemos até aí, é importante a gente saber também para quem que eu tenho que pagar esse imposto. Se eu estou dizendo aqui que eu tenho uma forma de não pagar, quer dizer que eu tenho que pagar para alguém, e eu quero explicar para vocês para quem. Você tem que pagar esse imposto para o Estado, e aqui a gente está usando Estado no sentido de unidade da federação, tá bom? Então, para a Secretaria de Estado da Fazenda, que é aquele órgão do Estado responsável pela arrecadação tributária. Então, toda vez que nós falamos em ITCD, eu estou falando de Estado. Isso é muito importante, gente. Não é só uma questão de decorar que é para o Estado, não, mas para a gente entender até na prática a quem que eu procuro quando eu tiver uma dúvida de ITCD, a quem eu procuro para pagar o ITCD, aonde que eu vou para pedir uma isenção de ITCD, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Ou seja, até para não pagar, é importante que você saiba aonde ir. E claro, e se você sabe onde ir, sabe como pedir isenção, você está sabendo economizar. E dinheiro sempre bem-vindo, não é não? Então, gente, ficando claro o que é o ITCD, a gente sabendo que é para o Estado que eu pago, eu quero só, essa parte nossa introdutória, só deixar uma outra questão, que é, se eu tenho um ITCD, um Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, eu preciso comunicar ao Estado a ocorrência daquele ato que vai gerar o ITCD. Então, tanto quando ele for causar mortes, tanto quanto quando ele for doação, ou seja, por causa de uma doação, eu preciso comunicar ao Estado. E aqui, gente, já aquela dicasinha da prática. Como que eu comunico ao Estado a ocorrência desse fato gerador? Através de uma guia, através de um documento que nós costumamos chamar de guia, que é um documento pelo qual eu estou comunicando ao Estado a situação de um determinado bem que vai vir por causa de um falecimento ou de determinado bem que vai ser doado, para pedir que o Estado avalie aquele bem e então me cobre o imposto de transmissão, causa-mortes e doação. Show? Bom, se eu estou falando em pagar, a gente sempre chega naquela pergunta:
Quanto é o imposto de transmissão, causa morte e doação? Quanto custa um ITCMD? Gente, isso aí, como eu já falei para vocês, o ITCMD é um imposto estadual. Então você tem uma liberdade de legislar sobre esse imposto, inclusive quanto à alíquota que ele vai incidir. A alíquota é aquela porcentagem, aquele valor que vai ser gerado de ITCMD. Só para título de exemplo, para a gente entender como que as coisas variam, no estado de São Paulo, por exemplo. No estado de São Paulo, eu tenho um ITCMD que é de 4% do valor do bem, tá bom? No estado do Espírito Santo, também eu tenho um ITCMD fixo de 4%. Alguns outros estados já estão indo para uma tendência nova, que é uma tendência tributária bem interessante, que é o ITCD progressivo, enfim, uma progressividade de vários impostos, inclusive do ITCD. O que isso quer dizer? Que dependendo do valor que vai ser a base de cálculo do imposto, ele vai ter uma alíquota diferente. Então, né, no Ceará, por exemplo, eu posso chegar até 8% de alíquota, dependendo do valor do bem que está sendo ali transmitido por doação ou por morte. Então percebam, eu tenho um imposto estadual e com isso eu tenho uma diversidade de alíquotas. Tá? Lembrando sempre da tendência da progressividade. A gente tem uma tendência que mais e mais estados vão aderir a esse modelo de TCD progressivo, ao menos é o que nós temos visto e é o que eu entendo que vai ser o futuro aí. Show? Dito isso, sabendo que eu vou ter essas peculiaridades, eu aproveito para alertar vocês. Nós vamos tratar das hipóteses de isenção, também sabendo que existem peculiaridades de estado para estado. Vou tentar fazer uma abrangência mais geral, mas aqui, claro, a gente, infelizmente, não tem tempo para passar por todas as hipóteses de todos os estados da federação. Então eu vou passar por algumas que se assemelham em diversos estados. Então, vem comigo. Então vamos lá. O que é a isenção que você vai me falar, Alan? É simplesmente uma forma de eu não pagar imposto? Gente, não, cuidado, tá bom? A gente tem outras situações que fazem com que determinada pessoa não precise pagar, ou melhor, que ela não tenha aquele imposto a ser pago. Por exemplo, imunidade, que é templo de qualquer culto, coisas desse tipo. Eu tenho as situações de não incidência, ou seja, hipóteses que aparentemente incidiriam aquele imposto, mas não incidem. E quando a gente trata de isenção especificamente, o que eu estou dizendo é, o fato gerador ocorreu, perceba, eu tenho a ocorrência do fato gerador, eu não tenho hipótese de imunidade, ou seja, eu não sou imune aos tributos, eu tenho que pagar tributos em regras, eu cidadão, eu contribuinte, tenho que pagar naquela situação, mas mesmo ocorrendo o fato gerador, eu estarei liberado do pagamento do tributo em decorrência de hipóteses previstas em lei. Isso é isenção. Eu deveria pagar, mas por eu incidir em uma hipótese específica da lei, aqui eu estou tratando de leis estaduais, tá bom? Quando eu estou lá incluído na hipótese da lei, não vai gerar a minha obrigação de recolher esse tributo. Então eu vou estar isento deste tributo. Perceberam que a isenção é um pouco diferente das outras hipóteses? Aqui eu não tive anistia, não foi perdoado um tributo, não é isso. Eu não tive imunidade, eu não sou imune à cobrança de tributos, não é isso. Eu teria que pagar, eu sou uma pessoa, um contribuinte que deve pagar, mas por uma hipótese específica, naquele caso, eu estarei liberado deste pagamento. Então é dessas hipóteses que eu vou tratar, é essas hipóteses que eu quero trazer para você de maneira geral, já te alertando, procure na legislação do seu estado sobre o ITCD, porque ali você vai encontrar as hipóteses de isenção. Então vem comigo. Hipóteses de isenção do ITCD. Primeiro, as hipóteses de isenção, elas passam por algumas regras gerais quando envolvidas aí na questão dos estados, de cada legislação estadual. Algumas regras gerais são, normalmente as legislações trazem isenção de ITCD devido ao valor do que está sendo transmitido. Algumas com mais regras, outras com menos regras. Muitas delas também trazem questões referentes a bens que se relacionam com entidades beneficentes, por exemplo. A gente vai passar por elas aqui. Mas uma questão que a gente tem que ficar ligado, antes de analisar ponto a ponto, antes de analisar uma a uma as hipóteses que eu trouxe para a gente discutir, para a gente trabalhar, eu quero falar para vocês sobre só uma sigla aqui, que são os valores de referência do Tesouro, valores de referência tributária, valores de referência financeira. Alan, que nomes estranhos são esses? Gente, esses são nomes que são utilizados pela legislação estadual para evitar que você precise ficar atualizando a lei toda vez. Vou te dar um exemplo. Alguns estados, por exemplo, o São Paulo, ela tem a unidade
de referência fiscal, ou unidade fiscal de referência, né, que é o FRP, né, unidade fiscal de referência pública. O Espírito Santo tem o VRTE, que é o valor referencial do Tesouro Estadual. Enfim, são siglas, são nomenclaturas dadas a um determinado indexador, esse é o termo, tá bom? Você tem um valor que vai ser indexado como? No ano de 2019, o VRTE, o FPE, o valor de referência estadual, será R$ 2,50. Definido isso, esse valor ele é atualizado ano a ano. E esta atualização faz com que a legislação não precise ser atualizada. Por quê? Porque ela vai colocar lá, está isenta a transmissão de imóveis até 10 mil valores de referência, qual é que seja o valor de referência do seu estado. Lá vai ter o nome dele. Então até 10 mil tanto. Com isso, ano a ano, esses 10 mil VRTs, esses 10 mil indexadores, esses 10 mil unidades referenciais, vão evoluindo e já vão crescendo. Com isso eu não preciso fazer uma alteração legislativa. Então esse indexador é um mecanismo muito comum utilizado para essas funções. Fica ligado, porque isso aí é conhecimento para poucos, tá bom? Eu garanto para você. Bom, sabendo disso, vamos às hipóteses uma a uma que a gente quer trabalhar aqui. Primeira hipótese, vamos tratar de uma hipótese de isenção na doação, tá bom? É muito comum a isenção por valor. Vários estados possuem na sua legislação isenção por valor. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho lá uma isenção dizendo que até certo valor de doação, até certo valor, então se o imóvel tiver até certo valor, se o bem que está sendo doado tiver até certo valor, eu estou isento de ITCD. Isso é uma forma de afastar doações de pequeno porte do âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, que muitas vezes vai ser muito mais caro avaliar, né, aquele bem ou fazer todo o trâmite necessário do que realmente cobrar o imposto. Então é melhor deixar sem cobrar mesmo esse imposto. Então o valor é muito comum, sempre usando as unidades referenciais de valores, os valores de referência aí que a gente já conversou. Espírito Santo, por exemplo, tem ali até tantos VRTs, você está livre do pagamento, você está isento do pagamento. São Paulo, até tantos UFSP, né, o FRP, você também está livre aí do pagamento. Outra situação muito comum de isenção é quando ela toma, principalmente na doação, é quando ela toma o bem que está sendo doado. Então ela não vai analisar ali o valor do bem, mas a natureza desse bem. Por exemplo, os imóveis doados para fins de interesse social, os imóveis doados como parte de programas sociais em São Paulo, por exemplo, são isentos. E aqui me parece assim, olha lá, mas por que eu vou isentar? Gente, quem está recebendo aquilo está dentro de um programa do governo de necessidade. Você está numa situação de necessidade. Então a própria legislação estadual já foi e falou, olha, não faria sentido o governo, né, o Estado aqui no sentido de o governo está doando algum bem para aquela pessoa, independente de qual ente seja, município, Estado, União, está doando um bem para aquela pessoa que necessita e ela vai ter que recolher imposto disso? Não. Tá ok? Não. Então, essa pessoa, por mais que ela seja um contribuinte que naturalmente deveria pagar esse imposto, ela está livre, isenta deste pagamento por previsão. Lembre-se, eu estou falando aqui de algo específico, talvez no seu estado seja diferente. Por exemplo, em alguns estados, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, não vem falando que é doação de imóveis em programas sociais, mas diz o seguinte, doações a entidades beneficentes. Percebeu? Eu saí do imóvel e fui para a pessoa. Então, se é o receptor daquela doação, o beneficiário daquela doação for uma entidade beneficente, ele está isento. Outra situação também que envolve o receptor e o doador, perceba que eu estou criando mais uma regra que é a questão do receptor e do doador, é quando um particular faz uma doação ao poder público, tá bom? Aí a gente já mistura um pouco os casos de isenção com os casos de imunidade tributária, né? Existe alguma imunidade tributária a ser discutida aí também. Também já estamos misturando um pouco com as próprias questões de não incidência, mas a legislação de São Paulo, por exemplo, trata dessa hipótese. Se um particular quiser doar um bem para o poder público, por exemplo, eu tenho lá uma área muito grande de terreno, quero doar para que o poder público faça uma praça. O poder público não me cobrou, não me pediu para desapropriar. Eu falei que eu queria doar para que ele fizesse uma praça. E aí eu tenho essa isenção do ITCD.
Com relação ao beneficiário, a gente tem várias hipóteses de isenção também, e sempre voltadas, normalmente, melhor, né? Não vou dizer sempre, porque como eu já falei para vocês, é muita legislação, mas na grande maioria das situações, ela é voltada para pessoas que têm algum motivo para receber essa isenção. Porque se o imposto é devido por quem recebe, se eu tenho naquela situação de receptor, de beneficiário, de donatário, é que eu estou tratando de doação, de donatário, pessoas que não podem pagar, por exemplo, eu tenho hipóteses de isenção. Algumas delas sim, né? Por exemplo, aqueles comprovadamente pobres em alguns estados são isentos dessa obrigação de pagar o ITCD. Em outros estados, né, vamos dar uma olhada aqui, no Ceará, por exemplo, você tem uma hipótese para entidades beneficentes. No Espírito Santo também, as doações feitas a entidades beneficentes também são isentas de TCD. Já lá no Rio Grande do Sul, é mais relacionado à doação para a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, né, que é bem equiparável também com aquela de São Paulo do Poder Público. Então você perceba, você pode ter uma mudança na redação da hipótese de isenção, mas elas costumam girar em torno dos mesmos temas. Doação para poder público, entidade beneficente, pessoas necessitadas. Lá em São Paulo, por exemplo, a gente tem a hipótese quando o beneficiário for um beneficiário de uma doação que visa a promoção dos direitos humanos, para entidades que visem a promoção de direitos humanos, fins culturais. Partindo para a sucessão, já que a gente está tratando de imposto que tem essa dupla natureza, de ter um fato gerador na doação, mas também na causa mortis, partindo para a sucessão, a gente pode trabalhar aqui com algumas hipóteses também que são bem comuns na legislação brasileira, nas legislações estaduais brasileiras, né? Por exemplo, quando o beneficiário tem um único imóvel, então aquele herdeiro vai herdar um único imóvel, e esse imóvel tem um valor até tantos valores referenciais chegando aí a, por exemplo, 5 mil, 10 mil valores referenciais, e aí vai variar de acordo com a cotação desse indexador, que é o valor referencial, no estado que você está tratando. Então você pode conseguir, de repente, eu tenho ali, eu vou fazer um inventário de um senhorzinho que só deixou uma casa, essa casa é um único bem e ele tem um valor de 10 mil reais. Bom, 10 mil reais para bem imóvel, em grande parte das legislações dos estados brasileiros, vai estar isento de ITCD, tá bom? Vai estar isento. Por quê? Porque se trata de um valor baixo, então provavelmente abaixo dos tantos valores de referência que vão colocar na legislação, e normalmente também, já que é um bem, isso também está presente em várias legislações. Por exemplo, lá em São Paulo, se você tem um imóvel residencial, perceba, aí eu estou botando um caráter que tem que ser um imóvel residencial, não pode ser comercial, que atinge até os 5 mil limites, né, os 5 mil valores referenciais daquele estado, o imóvel residencial que atinge até esse valor, está livre de ITCD. Então, se a pessoa faleceu e deixou um imóvel residencial nessa situação, está livre. Em outros estados, nem tem essa exigência de residencial. Você cria uma regra mais ampla. Por exemplo, até tantos mil ou até tantos valores referenciais, você tem todos os bens livres de pagar ITCD. Então, se a pessoa deixou só tantos mil reais no seu de bens, você está livre de pagar o ITCD. Outros tratam isso só para imóveis. Alguns trabalham isso tanto com móveis quanto com imóveis. Outros ainda criam novas categorias, novas etapas de regra. Por exemplo, tem que ter o imóvel tem que ser até tal valor, tem que ficar para um herdeiro só, e esse herdeiro vai usar esse imóvel como moradia. Ou o imóvel era utilizado como moradia da família, então pode ser de qualquer valor. O Espírito Santo tem essa. Se o imóvel for o único da natureza residencial, o único de natureza de moradia, e for utilizado para moradia do cônjuge ou de um dos herdeiros, ele está livre, ele está isento de pagar ITCD, não importa qual valor seja. Gente, a gente tem ainda algumas outras situações. Por exemplo, utensílios domésticos, roupas, utensílios, ferramentas. Várias legislações também pelos estados brasileiros prevêem isenção para isso. Algumas colocam a regra de que esses utensílios, essas roupas, esses móveis têm que guarnecer um bem que foi herdado ali dentro
dentro do espólio, um bem que compõe o espólio. Outros não, outros simplesmente tratam de bens móveis e utensílios, roupas e etc. Outros ainda vão além. Além de estar dentro de um bem imóvel, este bem imóvel também teria que ter sido isento. Né? Então você teria que acumular duas hipóteses. Percebam, eu estou aqui tratando que essa variação pode ser o diferencial entre seu cliente pagar 10 mil reais de imposto e 5 mil, porque eu estou falando de abater. Pode ser não para todos os bens, não é que vai sair de graça, tá, gente? Não é que ele não vai pagar nada de imposto, mas aquele inventário que você está fazendo pode estar agora travado por causa de um pagamento de imposto que poderia ser muito menor. E essa diferença a gente sabe muito bem que tem muita utilidade. Bom, deixado claro essa situação de que o TCD, sendo um imposto estadual, vai variar de estado para estado, e sabendo da nossa limitação, obviamente, até de tempo aqui para analisar todas as legislações, eu quero pedir um favor para vocês. Manda aqui embaixo. Se você quer, Alan, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amapá, Roraima, eu tô querendo discutir. Não tem problema, manda aqui. A gente vai conversar e se tudo der certo, até a gente faz vídeo sobre um estado, sobre outro, sobre vários, ou sobre uma hipótese específica que a gente tem dúvida, beleza? Então, gente, não deixe de mandar o seu estado aqui também pra gente analisar com mais calma a legislação dele. E você, fica com essa dica real. Você precisa conhecer a legislação tributária do seu estado, principalmente a do ITCD, porque ela está relacionada à sua atividade. É sabendo essa legislação. Não, mas eu não sou advogado tributário, não importa. Você agora é alguém que está aqui na via do extrajudicial. Se você está na via do extrajudicial, o tributário está dentro, tal como os vários outros ramos do direito. E você precisa saber, porque é sabendo esse tipo de detalhe que você vai conseguir fazer a sua atividade extrajudicial ser muito mais rentável, ser muito mais eficaz, por exemplo, não tendo que perder tempo avaliando um imóvel que não precisa. Tá bom? Então, você tem que conhecer a legislação de TCD do seu estado. Bom, e como eu sempre trago aqui no final aquela dicasinha esperta, aquela dicasinha de quem só é da prática mesmo, só quem tá ali no dia a dia que consegue pegar, ouve essa. Tem uma situação que está em várias legislações estaduais de hipótese de isenção que passa despercebido muitas vezes, e eu que tive a oportunidade de ler algumas delas, falo pra vocês, sabe por que passa despercebido? Porque ela não tá ali no rol. Né? Às vezes a gente está ali na preguiça ou na correria, né? Vamos chamar de correria, não vamos falar de preguiça não, é a pressa, não é a preguiça não, de ler a legislação completa sobre determinado tema, e aí a gente fala assim, vou procurar uma hipótese de isenção de TCD para o meu cliente. Você pega a legislação, vai dando aquela lida, achou ali, ó, legislação do ITCD, hipótese de isenção, lê lá todos os incisos, fala, poxa vida, meu cliente não está em uma dessas hipóteses de isenção. Gente, atenção, então eu vou trazer aqui aquela situação esperta que está normalmente fora do rol de isenção, mas também é hipótese de isenção do imposto de transmissão, causa morte e doação. O valor do imposto. Entendeu? Eu vou chegar a ter o imposto calculado. A isenção não vai ser declarada de cara de maneira que nem vão calcular o meu imposto. Vão chegar a calcular o meu imposto. Mas dependendo desse valor, se ele for muito baixo, eu estou isento deste pagamento. Perceba, gente, isso pode ser que num inventário, numa doação, não faça muita diferença. Mas às vezes num excesso de meação, num excesso de partilha dentro de um inventário, que a gente vai falar mais disso também, mas num excesso de meação, num excesso de partilha, pode ser que um tenha que pagar para o outro ali um pouco mais, um pouco menos, e essa diferença vai gerar o ITCD também, e gerando esse ITCD, o ITCD vai ser pequeno, porque a diferença é pouca. E aí você vai fazer seu cliente gastar ali 100, 200, 300 reais, 400 muitas vezes, se for o caso, depende de cada estado qual é esse limite mínimo. Mas existe um limite mínimo na maioria dos estados. Para ser sincero, em todas as legislações que eu li, tem esse limite do valor do ITCD. Tá bom? Então, essa é a nossa dica extra aí, que também é a hipótese de isenção de TCD, o valor muito baixo a ser pago desse imposto, de maneira que você pode se livrar disso aí. Qualquer coisinha é bem-vinda, qualquer economia é bem-vinda, assim como qualquer conhecimento também tem que ser bem-vindo. Então, gente, fica com a gente, procura mais os nossos vídeos, tem outros vídeos muito massa aqui no canal, tratando também de questões tributárias e de outras questões. Segue a gente nas redes sociais também, segue lá no Instagram, @lanvianajunior.
comenta aqui no nosso vídeo, comenta lá na nossa manda direct se você quiser. Estamos à disposição porque a gente quer sim fortalecer e fazer cada dia maior esse conhecimento de extrajudicial. Eu falo isso para vocês porque eu realmente acredito que isso pode fazer diferença para advogados, para você como cidadão, pode fazer advogado para você também como cartorário. Vai fazer diferença você conhecer mais do direito extrajudicial. Tamo junto!